Eu tenho um equipamento 220 volts. Ele é monofásico ou bifásico? Respondendo à dúvida de hoje na lata, um equipamento que a tensão nominal é 220 volts é considerado um aparelho monofásico. Pô, André, mas e se ele for ligado na fase-fase, 220 fase-fase? Aí ele é bifásico e não tem duas fases? Bom, a alimentação é uma coisa, o equipamento é outra, meu querido. É bem assim não. O fato do equipamento ser alimentado por duas fases não o classifica como bifásico. Se a gente for no NBR 5410, mais precisamente no item 4221, que ele cita sobre os esquemas de condutores vivos. Reparem no que a gente tem aqui. Monofásico a 2 condutores, monofásico a 3 condutores, bifásico a 3 condutores, trifásico a 3 condutores, trifásico a 4 condutores. A título de curiosidade, esse esquema de condutores ele se deve à forma do fechamento do transformador. Só que o mais importante, nesse caso, é a gente saber a quantidade de condutores carregados em cada um desses esquemas. Por isso, vamos lá na tabela 46 da norma. Reparem que tanto em monofásico a 2 condutores quanto em monofásico a 3 condutores, o número de condutores carregados é o mesmo, 2 condutores carregados. Tá, André, mas o que é condutor carregado? Bom, são considerados carregados os cabos onde a corrente elétrica passa durante o funcionamento normal de um equipamento. Ou seja, a energia ela vem pelo cabo de fase, passa no equipamento e volta pelo cabo de neutro. A grosso modo é isso. Já numa situação em que temos duas fases alimentando um aparelho, a energia vem por uma fase e retorna pela outra fase. Também falando a grosso modo. Bacana, André, mas qual a diferença então do monofásico a 2 condutores para o monofásico a 3 condutores? Porque sempre vai ser entre fase e neutro, entre fase e fase ali retornando. Por exemplo, um circuito de iluminação convencional, de 127 volts, por exemplo, em média a gente usa 2 condutores apenas, um de fase e outro de neutro. Logo, esse é o monofásico a 2 condutores, porque só tem 2 fios ali para ligar a lâmpada. Já no circuito de tomadas, também 127, por exemplo, a gente já usa 3 condutores, uma fase, um neutro e a gente precisa também do cabo de aterramento. Logo, esse também é monofásico, não é? Porém, ele é a 3 condutores, já que nele é obrigatório ter mais um cabo, que é o cabo de terra, tá? E aí, dessa forma, a gente entende por que existem apenas 2 condutores carregados, tanto no monofásico a 2 condutores, quanto no monofásico a 3 condutores. Afinal, a gente tem circulação de corrente apenas entre a fase e o neutro, em ambos os casos, né? Afinal, não há energia passando ali no aterramento em condições normais de funcionamento. Agora, por que ainda temos, André, o 220 bifásico, o 220 trifásico? Por que existe tudo isso? Bom, isso aí está mais limitado e mais voltado, mais específico, à alimentação geral das instalações ou alimentação de equipamentos específicos. Quer ver? A CEMIG aqui em Minas, por exemplo, ela fornece energia em 3 níveis de tensão, níveis de fornecimento. Monofase 127, tá? Vem do poste apenas um cabo de fase e outro de neutro. Acabou. Bifásico 220, que aí já vem do poste 2 cabos de fase e mais um cabo de neutro. E o trifásico 220, que aí vem do poste 3 cabos de fase e mais um cabo de neutro. Aqui em MG, para a gente ter o 220, nós precisamos de no mínimo uma instalação bifásica. Agora, se a gente for pensar na Cosern, lá do Rio Grande do Norte, ela fornece apenas 2 níveis, que é o monofásico 220, vem do poste apenas um cabo de fase e outro de neutro, e o trifásico 380, que aí já vem do poste 3 cabos de fase e mais o neutro. Lá no Rio Grande do Norte a gente não tem disponível o 127. O mínimo lá é o 220 volts, e ele já vem entre a fase e o neutro. A fase é 220 lá. E por esse motivo não é necessário uma alimentação bifásica, não tem necessidade. Ou você pede mono para funcionar todos os equipamentos em 220 volts, ou você pede tri para funcionar todos os equipamentos que têm necessidade de uma carga trifásica. É bem mais simples esse tipo de instalação do que o nosso aqui em Minas, né? Agora, nos casos aí de equipamentos específicos, por exemplo, o motor trifásico, ele precisa das 3 fases e do cabo de aterramento para ele estar funcionando corretamente. Então ali nós temos 4 cabos chegando. No caso, apenas as 3 fases são condutores carregados. O aterramento continua sem ser um condutor carregado. Então logo nós temos aí um trifásico sem neutro, ou seja, 3 condutores carregados. Agora, se a gente for pensar no circuito de alimentação do quadro, que fornece energia para esse motor, e claro, ele pode estar atendendo outras cargas, inclusive cargas monofásicas, em muitos casos será necessário também o famoso cabo de neutro. Então, logo, essa alimentação do quadro ela é feita aí por 5 cabos, ou 4 cabos mais o aterramento, que são as 3 fases,
o neutro e o aterramento. Daí nós temos o trifásico com neutro, podendo chegar a 4 cabos carregados, caso esse neutro sirva de alimentação para cargas monofásicas desse quadro. Então, mais ou menos isso. Bom, eu particularmente acho que foi a forma mais fácil de explicar isso para vocês. Até hoje eu não tinha conseguido explicar de uma forma tão clara assim sobre condutores carregados. E aí, quer se tornar um eletricista profissional? Clica nesse quadradinho branco aqui embaixo. Ó. Eu fiz o curso de eletricista profissional, me formei em eletrotécnica e hoje estou no maior canal de elétrica da América Latina. Estou tentando ajudar vocês a se tornarem um profissional melhor. Obrigado a todos, valeu, abraços e fui!